curvatura da vara. Né? O politicamente correto, ele funciona, né, muito mais por algo que um dia, eu gosto de citar isso, o Lenin tem um texto, né, o Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin tem um texto sobre a teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta, né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o politicamente correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Né? Algumas das coisas que eu falava há algum tempo, numa coisa que produziam até riso, numa palestra, eu recuei. Não porque eu queira me censurar, eu falei que eu sou capaz de inventar outra coisa, como faço, né? Que não chateie, né, nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva, né, algo do modo próprio. A frase antiga, Milor Fernandes dizia, o problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidá-la. Sim, certo? Claro. Então, lá, não tem como lidar com o idiosincrático, mas que a gente precisa tomar cautela, quem está com comunicação, sem dúvida. Eu concordo. É que eu também vejo, Cortella, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação, às vezes, também. Então. De passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso, né? Porque senão a gente não chega... Às vezes, realmente, tem a vareta, ela exagera para aquele lado, tanto no politicamente correto, como na provocação. Sim, claro. A vareta, ela vai longe mesmo. Eu acho que... Mas são atividades de comunicação diversas, né? Faz parte um pouco da tua atividade, claro, a iconoclastia, claro. né? A demolição dos ídolos. Né? É difícil a gente lidar com algo, desde a origem, né, em que o humor não tem a tarefa, né, de, como lembrava o Gil Vicente, castiga-te ridendo mores. Né? Você mexe com os costumes rindo. Então, é muito diverso. Claro. Algo que está como possibilidade na atuação. A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro, portanto ela está habituada, ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada, né? Eu vou para lá como espectador sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras e você que está no palco faz a mesma coisa, certo? Sim. Quando você conta uma das tuas histórias no teu espetáculo, né, daquilo que aconteceu na tua casa, com a tua mulher, com o teu filho, com a ex-mulher, com o ex-filho, seja lá o que for... Nenhum de nós ali imagina que aquilo é 100% coincidente. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque muitas vezes não é só aquele que me assiste ali na minha frente. Às vezes essa informação sai daquele lugar e printa no jornal. Isso. E aí é um lugar que não estou num ambiente de desconstrução, que é o palco. Eu estou printado na página da revista Veja. Aí realmente, até eu mesmo às vezes leio e falo que absurdo esse negócio. Por isso que o Manuel de Barros dizia, no que eu escrevo eu não minto 10%, o resto eu invento. Né? Então essa mentira combinada, ela favorece um pouco mais a tua atividade. Claro. Né? Não que eu não o faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. Né? É contar história, mas essa história ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto que o humor pode fazer. Né? Se você, por exemplo, naquilo que faz, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade, eles não incomodassem, né, ficaria... Né? Eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum, e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Né? Eu sou capaz de ser politicamente incorreto contra o politicamente correto, como o Pondé faz em vários momentos, né? E sou capaz de, usando a elegância do Karnal, com quem você já conversou, né, dar um passo em que ele é de um sarcasmo brutal. Eu posso dar esses passos. É uma questão de escolha. Espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade que, se o palavrão não vier, a gente se chateia, certo? Portanto, né, é diferente o modo, né, de presença. Como diz o meu porteiro, que o meu porteiro... o meu porteiro é muito criativo. É o Ocimar.
o Ocimar, quem vem aqui, ele tem uma atividade, o Ocimar, que é receber o nome da visita e repassar para o morador, que é uma atividade que ele não domina. Ele ouve o que ele quer e ele fala o que ele bem entende. Um dia chegou o Clóvis de Barros, e aí ele toca para mim aqui e fala: Rafael, tá subindo o Clausibar. E aí eu magnífico. chamando o Clóvis de Barros de Clausibar para os Você sabe que 2 horas de conversa. Meu sobrenome Cortella, ele induz em várias regiões do Brasil a se chamar de Portela. Sim. Certo? E mais do que isso, meu nome Mário Sérgio, pouca gente me chama de Mário Sérgio, mas às vezes na apresentação diz Mauro César. Mauro César. Né? Ou Marcelo. Mauro César Portela. Nessa história do sobrenome... Marcelo Portela. Meu pai, que já faleceu, ele era diretor de banco quando ele faleceu. E uma das coisas que ele fazia era, nos anos 1970, viajar pelo Brasil abrindo agência de banco. Abrir agência de banco nos anos 1970 era um evento na cidade. Vinha prefeito, vinha o bispo, vinha o padre, era um evento, tinha palanque, né? E meu pai um dia foi inaugurar uma agência, era a tarefa dele, inaugurar uma agência no interior, né, de Minas Gerais. E o prefeito da cidade, conhecido pela sua dificuldade, né, em lembrar coisas e pela capacidade de falar asneiras, ele disse ao seu assessor: não vamos esquecer do nome do homem. Aí falou: o nome do homem é Antônio Cortella. Antônio Cortella, não vai errar o nome dele. É igual aquela escola de samba do Rio, mas é com C. Evidentemente que o prefeito abriu, dizendo: temos o prazer aqui de receber o doutor Antônio Cangueira, certo? E durante muitos anos da minha família, nós brincávamos de Cangueira, né? Cangueira. Ora, quando vem o Clóvis e ele ganha esse nome germânico, isso é uma coisa, inclusive porque ele tem, né? Aquele padrão, como eu digo, o Clóvis é vulcano encarnado, né? Então aquele modo, ele sem dúvida, essa tradução, né, que o Ocimar faz, é uma coisa que tem apreciação, né? Eu sou professor, como eu disse muitas vezes, faz 47 anos que eu me deparo com todos os tipos de nomes. Qual foi o nome mais absurdo? Filonésia, que é um nome que faz sentido, no sentido greco-latino, né? Mas é um nome de cotidiano, poucas vezes. Um outro nome que eu estranhei, a sonoridade é correta, mas a escrita não, claro que isso se devia, né, ao escrivão, era Celso, com S e C cedilha, certo? Isso na sala. Claro que você tem outros nomes também no dia a dia, mas Filonésia... Filonésia é o pai, que é o Filomeno, e a mãe Milionésima. Isso, seria. Claro. Né? Por isso que... Geralmente o brasileiro ele faz assim, ele junta muito o nome do pai com a mãe, ele gosta muito disso. Pega o Jair com a Carolina, fala Jarolina. Isso, claro. Né? Agora, a docência, ela leva a gente a se treinar para você poder ler um nome que não é usual, né, e trazê-lo para dentro como simpatia. Isso. Porque do contrário você marca. Como professores usualmente fazem chamada, né, se você não tiver uma atenção muito forte ao modo como pronuncia o nome, ou se você no momento fizer um esgar, né, isso, claro, traz dificuldade. No Brasil a gente se comunica muito com o olhar e com o rosto. Esse momento da pandemia, quando nós tivemos de passar a usar máscaras, ainda bem, em larga escala, uma das coisas que ela trouxe, a máscara, e eu não ia falar disso, não é por isso que eu estou de máscara, mas porque fora daqui, né, é que nós nos prestamos atenção, o modo brasileiro de falar, você não sabe agora, claro, evidentemente, todas as minhas expressões. E não é que eu estou mostrando a língua para você, até poderia fazê-lo, né, mas não é essa a questão. Nós temos um modo de aproximação em que a gente quer a simpatia, o acolhimento, a receptividade. Nós temos temor ao confronto. Isso é usual. Aquilo que um dia se disse que nós éramos um povo cordial, o texto lá do Sérgio Buarque de Holanda, que é outra análise, é uma sacanagem dizer que ele disse isso, é porque estava no outro contexto, mas a máscara dificultou isso. Porque nós falamos um pouco mais devagar, porque enquanto eu falo, eu vou olhando no teu olho, no teu rosto, para ver como é que você está reagindo. Sim, para poder entender. Porque senão, na metade da frase, eu digo assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Certo? Sim. De máscara não tem como. Por isso aumentou o confronto nos tempos mais recentes. Porque a máscara... Interessante isso.
a máscara ela esconde um pouco a minha possibilidade de recuar a tempo. É verdade, é verdade. É isso, você vê que a filosofia é capaz, né, de trazer algumas coisas para o circuito que a gente nem sempre observa. Sim. Né, porque você fica prestando atenção. Grande Cortella, para a gente fechar o nosso papo, uma última pergunta aqui que me foi enviada. Eu achei uma pergunta interessante. Parece imbecil. Pode ser considerada imbecil ou profunda. Aí é a sua escolha. Acho que nenhuma pergunta é tão imbecil que não possa ser profunda e nenhuma pergunta é tão profunda que não possa ser imbecil. Eu já comecei a filosofar. Essa era uma pergunta? Não. É isso que você fez? Não. Porque eu ia responder. Foi apenas uma reflexão. Dentro dos teus pontos de escolha, eu já ia escolher. Não. Aqui, ó, ele pergunta: como encontrar propósito em meio a um universo vasto demais para você ter importância? Uma das coisas mais importantes... Como é que o cara sai respondendo? A gente... Eu não ouvi a pergunta. Você já ouviu todas as perguntas, Cortella? Não, eu ouvi o que você disse. Você já ouviu... Ninguém te faz mais nenhuma pergunta. Faz. Outro dia me perguntaram por que os kamikazes usavam capacete. Certo? É verdade. Ou por que antes de dar a injeção letal na pena de morte, por que antes passa um algodãozinho? Protocolo. Protocolo é decisivo na vida. Pra ficar exatamente. Para a pessoa não pegar nenhuma infecção. Né? Uma das piadas que se contava nos anos 1970, quando o ditador espanhol Francisco Franco, né, ainda imperava, ele que foi capaz de tantos horrores na Espanha, é que quando ele estava já em estado já de agonia, no ponto terminal, um dos médicos sugeriu que a ele se desse morfina. E o médico particular disse: jamais, eu não quero que ele fique dependente disso, né? Então, esta lógica é do protocolo. Né? É do protocolo. Sim. E aí você pergunta, como encontrar propósito em meio ao caótico? Isso. Né? Ou aquilo que parece sem sentido, aquilo que é o nojo absoluto, como diria Sartre. Perfeito. Ou nada contínuo, do Albert Camus. Né? A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria e em que, né, não há sentido aparente, é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz: vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir, né, esse propósito. Por isso, meu propósito, eu quero que eu faça falta. Perfeito. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. Eu quero ser afamado, como eu disse antes, e não difamado. Por quê? Vaidade minha. Perfeito. Se algo acontecer, saiba que por mim será sempre muito bem lembrado, Cortella. Se é que de alguma maneira isso te deixa feliz. A gente sempre tem de receber com afago os afagos que nos são dados. E é claro, sendo você uma pessoa que eu admiro em várias coisas, muito obrigado. É claro que a gente retorna. Mas, como diria Machado de Assis, espere eu falecer. Por uma razão, dizia ele, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Talvez eu espere, talvez eu vá até antes, Cortella. Meu colesterol elevado, não fica achando você que eu vou muito longe, não. Que quando você menos espera, eu tenho que agilizar, fazer tudo que eu puder agora, porque eu não sei até quando eu duro. Não sei, essa não é uma reflexão que tenha todo o meu alcance. Isto é, a ideia do Carpe Diem, do aproveite o momento, a frase do Horácio, lá nas Odes, Carpe Diem quer dizer, não deixe de aproveitar o agora. Sim. Não viva só o agora. Eu vou dar um ar intelectual à minha frase final e citar Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, dizem católicos, ortodoxos e anglicanos. Ele dizia, nós só vivemos o presente. Só que há 3 tipos de presente.
o presente do passado, que chama memória, mas que está com você agora. O presente do presente, que é a percepção do imediato, que é o que você está vivenciando. E o presente do futuro, que é a espera, a expectativa, que também está com você. Mas você só vive o presente, por isso não abrevie teu presente.